Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com esse objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, e desta vez da autoria da pastora Neide Aparecida Cabeça Lima, e que tem como título Evidências de um amor verdadeiro. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre evidências de um amor verdadeiro. Também perceber a grandeza imensurável do amor de Deus revelado em Cristo Jesus através da obra redentora. E, por fim, praticar, vivendo e compartilhando esse amor a outras pessoas. Em palavras, em ações, para a glória do nosso Deus. Nós temos um texto áureo, um texto bíblico que é o destaque. Ele está localizado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, que leio. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Textos bíblicos inspirativos. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Abro aspas. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Vamos agora para outro texto. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 12 a 14. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Mas outro trecho bíblico, destaque em Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A introdução desta lição diz o seguinte: o amor de Deus, como explicá-lo? Como compreendê-lo? Tarefa desafiadora, mas também maravilhosa.
Vamos elucidar nesta lição o amor de Deus pela humanidade, revelado na plenitude dos tempos, conforme registrado em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Na vinda da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, abro aspas, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Tema desta lição de hoje: evidências de um amor verdadeiro. A palavra evidências tem vários sinônimos que elucidam melhor o que Deus, nosso Pai, demonstrou ao mundo desde a criação da humanidade. Dentre eles temos indicativos, mostras, sinais, impressões. Assim utilizaremos estes sinônimos ao longo desta lição. Muitos textos bíblicos são exemplos claros da demonstração do amor verdadeiro de Deus por nós. No Salmo 36, versículos 5 a 7, Davi testemunha desse amor quando declara, abro aspas, o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Fecho aspas. Ao demonstrar o seu grande amor aos homens, Deus firma um pacto relacional, não apenas de sacrifícios, mas uma relação entre pai e filho. Nenhum outro Deus se revelou ou se revelará nessa profundidade. Em 1 João, isto é, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1a, isto é, a parte inicial, está escrito: vejam como é grande que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Em continuação, passaremos a refletir sobre as evidências do amor verdadeiro de Deus a nós revelados na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Vamos ao tópico número 1, que fala sobre a iniciativa de amar parte do divino. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos 7 a 21, há uma explicação detalhada do amor de Deus, donde destacamos, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Verso 8. Porque Deus é amor. E ainda no versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, é definitivo afirmar que o amor inicia e termina em Deus. Ele é um dos atributos comunicáveis do nosso Deus, pleno, indiscutível, incomparável. São qualidades essenciais desse atributo. Portanto, podemos estar seguros e perseverantes, pois nada e ninguém poderá nos separar desse amor que está em Cristo, conforme registrado em Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39.
se o aceitarmos sem reserva, sem hesitação. A sua essência é dádiva, é graça, exemplificado na parábola do filho pródigo, quando o pai responde ao filho mais velho: mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 32. Aplicação para a reflexão. Você tem sido agradecido pelo amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus por sua vida? Tópico 2. Deus demonstra seu amor pelo envio de seu Filho Jesus Cristo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Isso está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Revelando-se aos seus servos, o Senhor sempre demonstrou seu imenso amor e dedicado amor. Por exemplo, para Noé e sua família, quando veio o dilúvio, a Abrão o escolheu como pai das nações e não escondeu dele que iria destruir Sodoma e Gomorra. Com Moisés, mostrou sua glória e o escondeu para conduzir, isto é, o escolheu para conduzir o seu povo. Poderíamos relacionar muitos outros, mas não temos espaço. O autor aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, elucida bem essa trajetória divina. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra só tem uma explicação: o grande e incomparável amor de Deus. O apóstolo João, no capítulo 4, versículo 9, reitera o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5, versículo 8, quando declara, abro aspas, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Portanto, não tenho dúvidas em afirmar que a tarefa da Igreja é comunicar o grande amor de Deus a todos, sem acepção de pessoas, conforme afirma o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ele morreu por todos. Está registrado também em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, que leio, abro aspas, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Com tristeza constatamos que muitos não têm valorizado esse amor e até mesmo desdenhado, para os quais clamamos pela sua misericórdia. Com alegria e temor, espalhemos o amor de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo.
Aplicação para a reflexão. Você tem testemunhado desse imenso amor verdadeiro de Deus? Vamos ao tópico terceiro. Deus em Cristo Jesus nos convoca a compartilhar do seu amor. O amor de Deus é relacional, ou seja, não é uma relação de uma só via, estático e ensimesmado. Se for assim, seria egoísta. Relacional prevê pelo menos duas pessoas. Em seu ensino, Jesus apresenta: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei, conforme é registrado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. E o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho nos adverte, conforme é registrado em 1 João, capítulo 4, versículo 21, que leiam: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Portanto, não há sentido em simplesmente guardar o amor de Deus para nós mesmos. E se assim procedermos, isso revelará da nossa parte uma incoerência, uma hipocrisia, se não partilharmos do amor de Deus com os nossos semelhantes. Jesus é enfático ao declarar aos seus discípulos e a nós hoje, agora: nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Em outra perspectiva, trago a reflexão sobre o diálogo entre Jesus, já ressurreto, e Pedro, logo após a refeição na praia. Abro aspas. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Muitos interpretam que foi algo pedagógico para que Pedro fosse curado de seu trauma de ter traído o mestre. Na verdade, Pedro ficou triste por ter sido indagado 3 vezes por não entender inicialmente o que o Senhor Jesus queria lhe mostrar ou queria lhe ensinar. O que podemos depreender desse diálogo é um movimento relacional. Simão Pedro, tu amas. Igreja. Vamos voltar a uma realidade nossa vivencial. Igreja, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Lembramos da advertência à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Encontramos isso registrado em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. A verdade incontestável é que o amor de Deus deve fundamentar nossa ação como cristãos, ou seja, esta é a motivação que deve nortear nosso testemunho e nosso caminhar com Cristo. O movimento relacional de amar a Deus e ao meu próximo é primordial para nosso crescimento. É o grande mandamento, não percebido pelo perito da lei, que encontrara com Jesus e lhe pergunta: e quem era o seu próximo? Demonstrando o abismo religioso em que ele se encontrava. Que o Senhor nos livre e guarde da pergunta:
E quem é o meu próximo? Ou a quem devo amar? Ou a quem devo ajudar? Aplicação para reflexão. Temos demonstrado, evidenciado o amor de Deus em nosso lar, trabalho, escola, vizinhança? Conclusão. O amor ágape, desinteressado, sem reservas, sem acepção de pessoas, sem esperar nada em troca, são evidências do verdadeiro amor de Deus que está derramado em nossos corações por Cristo Jesus, através do Consolador, o Espírito Santo. Tarefa desafiadora é colocar em prática, pois o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Encontramos isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Que o Senhor nos ajude na grande comissão e tarefa de espalhar o seu incomparável e sublime amor com ardor e verdade. Amém.